tua infinita misericórdia. E agora mais uma vez fala conosco, nos abençoe, nos unja e agracie, Pai, que cada minuto aqui seja realmente momentos especiais, momentos abençoadores na tua casa, diante do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, oramos, agradecemos e pedimos que fique conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias capítulo 2 e primeiramente nós vamos abrir em Provérbios capítulo 5 e Malaquias capítulo 2, e nós vamos dar continuidade aos assuntos que temos tido esses dias sobre família. Então vamos, Provérbios 5, receba isso de Deus, viu? Não é nada pessoal, receba isso de Deus, é a palavra de Deus. Eu tenho um temor muito grande em sonegar o ensino e a palavra. O que a gente precisa de fazer é nos inclinarmos perante a face e a presença de Deus. Até o errado, até o tolo, se ele se dobra perante Deus, ele alcança graça perante Deus. Então o melhor que fazemos é nos inclinarmos na presença de Deus. Provérbios 5, versículo de número 5. Primeiro, vamos começar no primeiro. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, e inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Na hora, a desobediência é muito boa, mas depois, a Bíblia diz, é espada e fel. Verso 5: os teus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu mal, afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Erros aonde? Dentro da congregação e no meio do ajuntamento. Nós não estamos falando do mundo, nós estamos falando dos cuidados que nós devemos ter. 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como cerva amorosa e gazela graciosa,
Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, agora é o outro lado. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Agora nós vamos a Malaquias, capítulo 2. O texto já é uma grande pregação, né? Malaquias, capítulo 2. Nos fala assim, Malaquias 2, começando com o verso 10. Malaquias 2, verso 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Cuidado com os relacionamentos estranhos, os julgos desiguais. Cuidado com as ciladas. 12. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu pacto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Oremos. Pai, ser conosco, Senhor. A tua palavra vai ser sempre verdadeira, sempre fiel, e ela é a nossa cura, a nossa salvação. Nós estamos fiados em tua palavra, em nada mais, Pai. Por isso, venha falar conosco, venha tocar em nossos corações, venha nos limpar, nos purificar como o ouro. Faze isso, Pai. Pedimos que a tua bondade resplandeça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode se assentar, irmãos. Interessante que eu estava lendo a carta de Judas, única, e quando chega no verso 3, São Judas escreve dizendo assim: amados, procurando eu escrever-vos
com toda diligência acerca da comum salvação. Esse era o intuito daquela carta, daquela pregação. Falar da salvação especial, falar da salvação comum, falar da vinda do Senhor. O mundo moderno chama de doutrinas escatológicas do tempo do fim. E Judas disse: eu vim para fazer isso, para falar dessas coisas. Aí ele disse: porém, quando eu cheguei, ou quando eu comecei a escrever, está escrito assim, tive por necessidade. Ele ia falar uma coisa, mas viu que o seu público precisava de ouvir outra coisa. Então ele disse: eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então vamos dizer assim, ele saiu do norte e foi para o sul, mudou radicalmente os assuntos que ele trouxe ou estava escrevendo para a igreja. Iria falar de uma coisa e teve que falar de outras que ele disse assim: tive por necessário. E nós também fizemos isso de alguns dias para cá. Vínhamos numa sequência de cultos, de ensinos, de estudos, mas pela hora, pelo dia, pelo momento que nós estamos vivendo, nós também estamos tendo por necessidade, vamos dizer assim, parar um pouco, só um pouco, com o sermão, com a pregação, e ensinar alguns outros assuntos mais domésticos. Eu sei que às vezes é difícil, porque o sermão, os estudos proféticos acerca do dia e do momento que vivemos parecem serem até mais profundos, mais empolgantes, as pessoas ficam mais efusivas, mais eufóricas, mais empolgadas. E às vezes alguns acabam ignorando essas coisinhas que diz respeito à vida diária, cotidiana, à vida familiar, até porque acham isso muito simples, ou às vezes muito raso, né? E a pessoa fica com aquele receio de pregadores, fica com aquele receio de alguém pensar que aquele assunto é raso. E aí, enquanto o diabo mantém como refém na mira dele, fazendo ele pensar que aquele assunto é raso e desnecessário, por se tratar de coisinhas do dia a dia, família, casamento, pais e filhos, e assim sucessivamente, o diabo vai deitando e rolando, irmãos. E ele vai estragando os jovens, estragando as crianças, estragando os que já estão casados, e vai tentando frustrar, corromper, destruir aqueles que ainda não tomaram essa decisão, mas cedo ou tarde vão ter que tomar essa decisão. Então, o inimigo vai, quando nós deixamos, ignoramos ou achamos desnecessário tratar isso, o diabo vai destruindo as famílias. E a família, ela precisa, é uma necessidade, ela precisa ser edificada sobre a rocha, porque uma família não edificada sobre a rocha, ela não suporta vendavais. E como temos falado de casamentos também não edificados sobre a rocha, eles não vão suportar as provações que são praxes, né, da vida cotidiana. Por melhor que seja o relacionamento de um casal, se não existir atritos, dificuldades, pressões, embates, tentações,
não é algo normal. O normal é que nós sejamos tentados, sejamos provados, sejamos testados, porque todo material tem que ser testado. A lâmpada que você compra no supermercado, você não testa. Um eletrônico, eles não ligam lá na hora para ver se está funcionando, às vezes não testa. Então tudo é testado. Famílias serão testadas. Casais também serão testados. Então é algo que precisa ser construído debaixo, como eu li aqui recentemente o profeta dizendo, que é uma escolha de Deus e deveria ser feita debaixo de oração. Deveríamos ouvir também de Deus para poder dar isso que nós chamamos, ou que o profeta chamou de o passo mais importante na vida de um homem, na vida de uma mulher, aqui nessa terra. Então, irmãos, casamento é algo é uma decisão muito séria, que não deveria haver erros nessa escolha. Eu usei a palavra não deveria, porque se não houvesse, o irmão Branham não diria: quando chegar o milênio, estes casamentos que foram feitos errados serão consertados, e sem sofrimento nenhum, porque você vai ter um novo corpo, vai ter uma nova mente, e você não vai ter recordação, não vai sentir dores, náuseas, calafrios, você não vai sentir mal quando Deus for fazer aquele acerto, porque você tem uma mente diferente, um corpo diferente. Não vai ter absolutamente nada da velha criatura quando nós tivermos sido glorificados e entrarmos para o período do reino milenial. Então, eu disse, a frase que eu disse, que o casamento não deveria haver erros nesta escolha, nesta decisão, não deveria ter erro, mas há, porque nem sempre, como nós lemos Provérbios capítulo 5 aqui, nem sempre atentamos para o conselho dos mestres, nem sempre atentamos para o conselho dos sábios, e às vezes há tanto homens quanto mulheres que se prendem, diz a Bíblia, onde é que nós lemos, pelo caminho da estranha, pelo caminho do estranho, pelo caminho daquele que não tem fé igual. E quando eu digo não tem fé igual, aí nós já estamos, olha aqui, temos pessoas ainda que são solteiras, tem pessoas que estão se reinventando, tem pessoas que já estão bem enganjados dentro de um casamento há muitos anos. Mas isso serve para todos nós. O casamento nunca deveria ser encarado e assumido separadamente da fé. Às vezes as pessoas não associam casamento e fé. Muitas pessoas associam casamento com os olhos, com a cor da pele, com o cabelo, com o perfume que ela ou que ele usa, com a maneira como se veste, com o trabalho que tem, com o que a pessoa pode proporcionar. Muitos às vezes erram feio, porque suas escolhas são com base, muitas vezes, ou na aparência, ou no material, ou no poder persuasivo. Quando eu falo isso, eu estou lembrando da Bíblia Sagrada. Sansão foi pela aparência e terminou com os olhos furados. Davi foi atraído pela aparência, terminou ou passou por um momento amargo, pagou um preço caríssimo na sua vida. Agora em Salomão, ou em Eclesiastes e Provérbios, Salomão vem e fala para os filhos dele: tome cuidado, porque não vai faltar estranhas ao redor de vocês. Tomem cuidado, vocês são filhos do rei, vocês são abastados, vocês são abençoados materialmente, aparentemente. Tomem cuidado. Então, quando há escolhas pela persuasão, que é a capacidade de argumento, capacidade de convencer,
quando é convencido, ou quando tomam decisões e fazem escolhas pelo que é aparente, irmão, quase sempre as escolhas e decisões tomadas, fundamentadas apenas naquilo que é material, é muito difícil aquilo prosperar. Muito difícil. E eu disse, casamento e fé, ou seja, casamento nunca deveria ser encarado, assumido separadamente de quê? Da fé. Casamento e fé, casamento e Deus deveriam ser almas gêmeas. Casamento e Deus deveria ser duas pessoas andando de mãos dadas. Ninguém deveria começar um casamento se ele tiver a mínima sombra de dúvida que a fé e o casamento não estejam, ou o casamento e Deus não esteja de mãos dadas. Deus tem que caber dentro de uma casa. Se não couber Deus dentro da minha casa, se não couber Deus dentro da sua casa, esse casamento, irmão, ele se tornará arrastado, se tornará pesado, além das dificuldades naturais e humanas que já há. A maior dificuldade é não ter a presença, é não ter Deus ali de mãos dadas com aquele casal, como nós ouvimos domingo passado. Gênesis 2:18, a Bíblia dizendo que deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Aí a Bíblia vem e diz assim, portanto, o homem o quê? Alguém se lembra? Uma palavrinha que eu destaquei umas 3 vezes aqui durante o culto. Esqueceu, né? Portanto, o homem o quê? Apegar-se-á a sua mulher. Então, dentro de um casamento tem que ter este apego. Agora, quando eu digo esse apego, eu estou dizendo casamento e fé. Também. Casamento e Deus. Também. Dentro do relacionamento tem que haver essa unidade, esta fé. Não pode ser ignorado no momento de assumir um relacionamento, porque senão, irmãos, olha, lembre disso, a Bíblia é infalível e infalhável. Vocês podem dizer amém a isso? Amém. Você crê que a Bíblia não falha, que ela é fiel e é verdadeira? Amém. Pois é, esta Bíblia diz assim, como andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? Casamento é duas pessoas se fundindo uma na outra, se unindo, carne da carne, ossos dos ossos. Casamento é a unidade desses dois seres, esse homem e essa mulher. Casamento, pelo menos pelo que eu li aqui na Bíblia, no livro de Provérbios e no livro de Malaquias, a Bíblia diz, não fez Deus um, e este sobrou do seu espírito para que fizesse outro. Quer dizer, aonde eu li aqui está dizendo que a minha companheira deveria ser parte do meu espírito. Quando a Bíblia diz, esta é osso dos seus ossos, carne da sua carne, ok, mas quando Salomão diz que a mulher ela é aquela parte excedente, aquela parte do homem. Deus fez o homem, poderia fazê-lo em uma medida, mas fez ele com uma medida a mais, porque pensou dele tirar uma mulher. Já fez ele na medida exata, de maneira que desse para tirar parte dele, para fazer uma adjuntora para ele. Por isso diz, serão os dois uma só. Por quê? Porque ela é uma parte que foi tirada dele. Essa é a junção. Por isso que marido e mulher, ao longo da caminhada, eles começam até se parecerem. Por um momento, às vezes, alguém pode dizer assim, mas, como eu, né? Eu fui vítima disso. Mas o Bruno, coitado desse menino, quando eu fui casar, ele não parece nada, nadinha de nada, como diz uma criança. Nadica de nada, não parece nada com a esposa dele. Só que com o passar do tempo, nós fomos nos assemelhando,
fomos nos tornando um de tal forma que os nossos gostos se parecem. E muitas pessoas passam a olhar para o casal depois de um tempo de caminhada e começam a dizer assim: como que ele mais ela parecem, hein? E talvez fisicamente são bem diferentes, a altura talvez é bem diferente, a maneira de expressar às vezes não são maneiras idênticas, mas há pessoas que olham e falam assim: mas é a tampa e o balaio mesmo, é como dá certo. Como dá certo? Porque ela foi feita de parte do meu espírito. Ela foi feita assim como a igreja no Calvário, se lembra? É porque eu não quero entrar em sermões e pregações, senão eu vou para outra direção. Mas é como foi feita a igreja. A igreja não é a esposa de Jesus Cristo? Como é que ela foi feita? Como é que ela foi criada? O que é que saiu do peito de Jesus? Água, sangue e espírito. E o irmão Branham diz, 1 João capítulo 5, a Bíblia fala sobre esses três que concordam em água, sangue e palavra, espírito. Então isso formou a igreja: água, sangue e espírito. Justificação pela fé, santificação pelo sangue e o batismo do Espírito Santo. E o que é o batismo do Espírito Santo, gente? Não é o Espírito de Deus vindo nos fazer ser a esposa de Jesus Cristo? Não é o Espírito de Deus vindo realmente agora falar que nós somos uma unidade com Ele, carne da carne, osso dos ossos, espírito do seu espírito? Não é o que Jesus disse: Pai, que eles sejam um comigo, assim como tu és em mim e eu em ti. Jesus orando para que a igreja pudesse ser o quê? Uma unidade com Ele, assim como o Pai era uma unidade com Ele, e assim como marido e mulher, casamento segundo a vontade de Deus, é espírito do espírito, carne da carne, ossos dos ossos, uma unidade inquebrantável. Daí então cumpre-se o que disse Jesus: o que Deus uniu, não separa o homem. Irmão, todo casamento que verdadeiramente foi Deus quem fez, esse casamento não quebra. Pode passar moendas, provações terríveis, mas se foi Deus que fez, irmão, não tem como aquilo ser quebrado. Quem disse isso foi Jesus. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Muita coisa dá errada na vida da gente, porque somos nós fazendo. E aí temos que carregar às vezes algumas dores, algumas marcas. Mas não é o nosso assunto aqui hoje. Nosso assunto está mais voltado para os cuidados que os solteiros deveriam ter para fazer aquilo que é correto, e os cuidados que nós casados deveríamos tomar e ter para que o diabo não venha ruir e trincar nós que já estamos nessa caminhada de unidade. Ossos dos ossos, carne da carne, espírito do espírito. Então, tanto o que é solteiro deveria vigiar, e o casado, eu diria assim, muito mais. Porque Paulo diz: gostaria que os que são solteiros ficassem solteiros, assim como eu, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor para agradar o Senhor. Ele disse: mas nem todos têm o mesmo dom que eu tenho. Ele disse: isto eu digo, porque gostaria de vos poupar de algumas tribulações e tentações na carne, quando vocês se casam. Quer dizer, Paulo dizendo que os casados teriam um tipo de provação e tribulação na carne, o qual ele queria poupar aqueles que ainda eram solteiros. Mas ele disse: mas eu sei que isso não depende de mim, depende de Deus, porque nem todos têm o mesmo dom que eu tenho, como eu tenho de ficar sozinho, solteiro. Então é um ensinamento do apóstolo São Paulo. E aí vem: pastor, qual é a finalidade?
Qual é o objetivo dessas reuniões? Sabe qual é o objetivo? Casados, sejam sóbrios, vigilantes, tementes a Deus, e chama Deus todo dia para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento. Sabe para quê? Para Deus ser honrado e glorificado na sua vida a dois, e o diabo ser envergonhado. Porque no mundo o diabo está ganhando terreno, mas na igreja de Jesus Cristo ele tem que ser envergonhado, porque aqui é o tipo de Cristo e a igreja. Cristo um com a sua igreja, marido e mulher, um também representando essa divindade no céu. Por isso que não podemos separar. Tem pessoas que pensam que casamento é só uma escolha natural. Irmão, como é infeliz uma mãe, como é infeliz um pai, que a visão deles para o futuro dos seus filhos é apenas natural. Muito infelizes. Ficam ávidos apenas pelas coisas materiais. Ei, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Por quê? Todas as demais ou as outras coisas que vocês precisarem, a Bíblia diz que se você põe o reino, a fé, a vontade de Deus na frente, Deus fez uma aliança, e o nosso Deus não quebra aliança, nosso Deus não quebra pacto. Deus diz: me busca, me tenha como preeminência, como prioridade na tua vida, tuas finanças, teu casamento, tua família, me põe em primeiro lugar, me honra. 1 Samuel 2,30, eu honrarei aqueles que me honrarem. Honra a Deus, Deus te honrará. Honra a Deus no teu casamento, Deus honrará o teu casamento. Honra a Deus nas tuas finanças, Deus honrará as tuas finanças. Muitos tomam decisões apenas com base nos parâmetros naturais, e esquecem que casamento e fé, casamento e Deus devem andar juntos. Diga assim, ó: casamento e Deus, família e Deus devem andarem juntos. Sim, irmãos, tem que andar junto. Feliz é a casa que tem Deus entronizado ali dentro. Você pode passar fases difíceis, e vou te dizer uma coisa: há momentos que vamos aos trancos e barrancos, mas quando Deus está entronizado ali, irmão, no abismo você não fica, no lodaçal você não fica, em cacos você não fica, porque Deus reinventa e remodela a tua história, remodela a tua vida, mas tem que ter Deus entronizado. Casamento e Deus devem andar de mão junta, porque um lar sem a bênção de Deus é uma tragédia. E não sou eu que estou dizendo isso. Gente, eu fico pensando como que é pobre. Irmão Elbert, eu sei que às vezes isso pode ferir alguém pelo mundo, não na igreja do Senhor, mas como que é pobre, gente? Final de semana começa com uma garrafa de cerveja. Como que é? Mas vai ser pobre assim, hein? É a cerveja que faz feliz? Isso é pobreza, isso é miséria, gente. Final de semana tem que começar com bebida, ou o dia tem que terminar com bebida. Ela tem que colocar uma pecinha de roupa deste tamanhozinho, vai para o clube. Tem que pegar uma garrafa de bebida e tomar alguns drinks, porque senão não fica bem-humorado, bem estimulado. Que pobreza, gente! Nós temos que conhecer um prazer puro, nós temos que conhecer um amor perfeito. Quando nós conhecemos a Deus, nós descobrimos o que verdadeiramente é prazer. Mas tem casal que não é feliz se não tiver bebida, não é feliz se não tiver extravios da carne, não consegue ser feliz se não estiver no mesmo patamar, no mesmo nível daqueles que praticam as concupiscências carnais. Não consegue ser feliz se não estiver no mesmo nível
de exigência dessa sociedade que estabelece novos parâmetros do que é casal e do que é família feliz. Não, nós não temos que descer ao nível do mundo. Deus está dizendo para você: sobe cá, a um nível mais elevado, para as famílias da fé, para os casais que Deus uniu. Mas que pobreza, gente. É uma tragédia um lar sem Deus. Por isso que eu disse aqui em cultos passados: se você conhece uma mulher, conhece um homem que te agrada, que você julga ser ele, me escutem meus conselhos hoje, porque talvez eu fique 5 anos, 10 anos sem falar isso. Porque segue, os cultos seguem, a vida segue, o carro passa, os conselhos passam. Sabe, irmão, para não exagerar, tirando 1 ou 2 vezes na Antônio Carlos, deve ter 10 anos que eu toquei em assuntos desse tipo com a igreja. Por isso, pega, retenha, como disse o apóstolo São Paulo aos Hebreus 12, convém-nos atentarmos com mais diligência às coisas que nós temos ouvido. Ouvir, por isso que eu li Provérbios 5, Salomão diz: coloca isso nos teus ouvidos, não esquece disso. Ele diz: faz uma tábua de pedra, faz um colar, se preciso for, ata no teu pescoço, pendura no teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração, porque os filisteus virão contra ti, mas se você guardar a palavra, o poder de Deus te livrará, a palavra te livrará. A palavra ainda livra, a palavra ainda salva, a palavra ainda liberta, a palavra ainda cura a igreja. Mas escute isso. Pastor, eu encontrei uma pessoa tão agradável. Por isso que eu disse, não é nada pessoal. Sabe, ele é tão bom, ela é tão boa. Como ele é bonito. Ai, como ela é bonita, inteligentes, trabalhadores, virtuosos. Olha, irmãos, não olhem só virtudes humanas, porque essas coisas podem acabar. Mas a nossa Bíblia diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dinheiro acaba, Deus não acaba. Olha, ele tem dinheiro, olha, ela é bonita e inteligente. Deixa eu te falar, inteligência às vezes caduca. Deixa eu te falar, dinheiro às vezes acaba. Bens materiais, foi Jesus que disse: a traça corrói, o ladrão rouba, mas acumule tesouro no céu, porque isso aí não passa. Deus não pode passar. Se ela tiver virtudes maravilhosas aqui, se ele tiver virtudes maravilhosas aqui, amém, isso é bom demais, mas não pode faltar Deus, porque as coisas naturais passam, mas aonde há Deus não passa. Sempre haverá caráter, haverá santidade, haverá respeito, haverá amor. Então escolha com base em Deus, não pode faltar Deus. João capítulo 2, versículo de número 17: o mundo e as suas vãs cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Escolhe uma mulher que faz a vontade de Deus, escolha um homem que faz a vontade de Deus, estes permanecerão para sempre. Não haverá o risco de hoje estar aqui, amanhã na cachaça, hoje está aqui, amanhã nos botecos, hoje está na presença de Deus, amanhã está apostatado. Não, se tem Deus, se é nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, Deus é a âncora, Deus é a firmeza daquela casa. A Bruna, minha filha, está aqui, ela é testemunha disso. Eu sempre disse assim: Bruna, eu gostaria de te ver um dia casada
com um homem, não me importa quem seja, como seja, se é branco, se é amarelo, se é negro, não importa se é rico, se é pobre, mas eu gostaria de te ver casado com um homem que, se daqui 20 anos seu pai tiver ido para a eternidade, você ainda esteja na presença de Deus com a sua família. Gostaria de te ver casada com um homem, sabe? Não me importa a sua posição social ou material, mas que aqui eu visse você chegando, como eu vejo essas irmãs chegando na igreja com seus bebês em seus colos, porque o irmão Brana disse: não há coisa mais linda do que um homem e uma mulher de mãos dadas e as suas crianças chegando na igreja. Oh Deus, dá marido para essas irmãs, que o prazer dele é ir à igreja, prestar adoração, louvor e culto a Deus. Oh Deus, dá esposa para esses homens, que o prazer delas é viver na presença de Deus, é adorar, é glorificar, é ser templo do Espírito Santo. Família fundamentada na palavra. Porque se não for assim, depois é um câncer, é um tumor, é uma gangrena, é uma infecção generalizada. Salomão diz: é uma mulher rixosa, é melhor estar no deserto do que com ela. E eu também digo o contrário: é um homem rixoso, é melhor estar no deserto do que com ele. Ele é indigesto, ela é indigesta quando falta Deus. Um homem, uma mulher sem Deus são indigestos, é difícil suportar. Eu tenho pena de mulheres casadas com homens que não têm Deus. Dá pena de homens casados com mulheres que não têm Deus. E se chamássemos algumas conselheiras que tiveram estas experiências as quais eu estou narrando, nós choraríamos se elas nos contassem 1% do que elas passam. Você choraria se eles contassem 1% do que eles passam, do que eles ouvem, do que eles veem. Ficaríamos boquiaberta de ver o nível de agressividade de palavras, de torturas psicológicas, de desrespeito. Sem contar outras coisas mais. Por isso, irmão, pau é pau, pedra é pedra. Branco é branco, preto é preto, verdade é verdade, mentira é mentira, santo é santo, profano é profano, Deus é Deus, diabo é o diabo. Ah, pastor, mas é tão bonitinho, bonitinha, tem suas virtudes, são trabalhadores, tá. Agora, se ela fazem chacota da sua fé, não respeita a Deus e a sua palavra, se é avesso, se odeia o que você ama, pastor, mas é porque não é com o Senhor, cai fora. É avesso à palavra? Cai fora, vai piorar. Odeia o que você ama? Cai fora, vai piorar. Sabe o que Salomão diz? Ela está às tuas portas, são teias de aranha, é mulher estranha. Salomão diz: seus caminhos são indecifráveis, não se sabe por qual caminho ela vai. Ela é uma caixa de mistérios, ele é um baú de mistérios. Não respeita a Deus, não respeita a sua palavra, odeia o que você ama, nem comece. Por quê, pastor? Porque vocês terão problemas. Quando vai casar, está aqui o Israel novinho, Caleb bem novinho, Felipe solteiro, né? Está ali a Raquel bem novinha, está ali o irmão Admilson, querendo casar, está ali a irmã Dani, está ali a Bruna se preparando, está aqui o Tiago bem novinho. Você é solteiro ainda?
Está aqui o Maurinho, né? Está ali o Josué, está ali os meninos, está ali o Crebim, né? Está ali o Alain, mais alguns que estão ouvindo e que irão ouvir depois. Olha, não se olha para casar apenas olhos, apenas aparência, apenas atração sexual, ou se é trabalhador. Claro que isso tudo faz parte. Você também não é obrigado. Não tem problema. Mas você não pode, em detrimento às virtudes naturais, falhar em enxergar a principal. As naturais passam. Isso aqui tudo pendura. Isso aqui tudo cai. Cai. Cai, vai embora. E é tão bom quando realmente há amor e quando Deus casa. Porque quando há amor e quando Deus casa, você ama essa coisa pendurada. Você ama essa coisa caída. É caída, mas é minha, não era caída. Pelo contrário, irmãos, olha, quando se ama de verdade, sabe que muitas vezes a gente até mesmo fecha os olhos para as deformidades que o tempo nos dá. Não é que você fecha os olhos para não ver, é que o seu coração não liga para isso. Isso para ele não é deformidade. Não é. Como um casal que se casou, e você já deve ter ouvido isso em algum lugar, e eles tiveram um acidente, e aquela mulher se queimou toda. E esse homem socorreu essa mulher, e ambos foram para o hospital. Ela toda queimada e ele não. Ele só com algumas poucas cicatrizes. E ela não queria que ele entrasse no quarto de jeito nenhum, porque ela estava deformada. E agora, como é que eu faço? A deformidade chegou, a idade chegou, as marcas chegaram. O que eu faço? Aí sabe o que ele fez? Comprou uma bengala, colocou um óculos e entrou lá dentro do quarto. Bateu na bengala. E ela disse: uai, querido, me disseram que você ficou cego? Ele falou: fiquei. Ela: meu Deus, eu não queria que você me visse como eu estou, tão feia. Mas você ficou cego, também não queria que você ficasse cego. Ele falou assim: ah, querida, eu te amo, agora a única imagem que eu tenho de você é aquela mulher tão linda que nós nos casamos, é assim que vou te ver o resto da vida. Eu sei como você era, está guardado aqui no meu coração. Deixa eu falar assim, ó. Você está cansada, mas não foi sempre cansada. As rugas chegaram, você não foi sempre enrugada. A doença chegou, a indisposição chegou, o libido diminuiu, muito embora para tudo isso tem jeito. Mas você não foi sempre assim. Então eu tenho aquelas boas recordações. Agora, tudo bem, você está deformada, mas eu não vejo mais. Os anos passaram, a vida toda, ela toda queimadinha, indo lá na mesa levar comida para ele, lá lavando as roupinhas, passeando com ele por aí afora, levando ele, segurando a bengalinha. Aí depois ela adoeceu e morreu. No dia que quis enterrar ela, tirou o óculos, fechou a bengalinha, e os filhos: ai, pai, que é isso? O senhor não era cego? Ele falou assim: minha filha, eu nunca fui cego, só queria fazer sua mãe se sentir bem. Eu preferi que ela imaginasse e pensasse que eu nunca estaria vendo ela naquela condição. Então eu sempre dizia que ela estava linda, porque eu dizia que aquela eram as minhas recordações. O que eu quero dizer com isso? O verdadeiro amor fecha os olhos para as deformidades, irmãos.
Nós somos deformados, vocês sabem disso, né? Nós éramos perfeitos com Deus, mas quando Deus nos colocou nesse mundo de pecado, ficamos deformados. Mas Deus, sabe o que Ele faz? Ele derramou o seu sangue, que é o óculos de Deus, e faz Deus nos olhar através do seu óculos, e o seu óculos esconde a nossa deformidade. Por isso que nós viemos tomar a ceia, porque o sangue de Jesus apaga as nossas rugas, as nossas máculas, esconde a nossa deformidade. A verdadeira igreja está voltando a esse tipo de amor perfeito. Deformidades, defeitos, marcas adquiridas ao longo dos anos, não é motivo para nós nos separarmos de Deus, ou motivo para casamentos cristãos se arruinarem. Por quê? Porque o verdadeiro marido que ama a esposa, a verdadeira esposa que ama o marido, fecha os olhos para as deformidades. Como Cristo nessa noite fechou os olhos para as nossas deformidades, senão eu não poderia estar aqui, você não poderia estar aqui. Mas Deus prefere não olhar-nos segundo nossa carne, mas nos olha segundo aquele corpo glorificado que Ele já tem preparado para nós. E eu digo: Senhor, muito obrigado por esse amor que não olha para os nossos defeitos, mas olha para o amor, para o arrependimento, para a história da redenção, para essa união, esse casamento tão perfeito na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Eu posso vir com o coração limpo, com a consciência leve e tranquila, porque Deus, nosso esposo, não olha para os nossos defeitos. Por isso que eu usei a expressão de domingo passado: um marido, irmãos, ele é no mínimo mal educado, mal criado, mal formado. Aprenda de novo. Se eu puder ser um pouquinho de exemplo para você, nas mínimas coisas que você puder aceitar, aprenda de novo. Eu não creio que um marido deva chegar para sua esposa e dizer que ela está feia, que ela está gorda, que ela está isso, que ela está aquilo outro. Ei, cuida das suas palavras, guarda o teu coração. Há palavras que dilaceram, que dói mais do que uma pancada. Tampouco creio que uma mulher seja uma destemperada com a sua boca, pegando esse homem e fazê-lo se tornar estímulo zero. Por isso que temos que guardar, parecendo aquela pesquisa científica, invenção minha não, que aquele homem pegou 2 sementes de arroz, colocou ali no laboratório, em ambas as terras férteis, deu todos os cuidados necessários para que produzisse. Então todos os dias o cientista ia lá naquele cubo e dizia para um assim: irmão Eudes, oi, bom dia, falando com um grão de arroz, falava assim: oi, tenha um bom dia. Como você é próspero. Isso é pesquisa. Como você é lindo. Olha, você está tão bem hoje. Você está belo. Aí ele corria lá no outro e dizia: tenha um péssimo dia. Eu que estou colocando essas palavras porque não lembro a palavra correta. Seu canalha, seu estúpido, seu inválido, seu inútil. Você é feio, hein? Deu tratamentos de palavras diferenciado para um e para outro, mas mesma terra, mesma incubadora, mesma quantidade de luz, mesma quantidade de água, mesma quantidade de adubo. Me diga para mim o que aconteceu. Um cresceu, floresceu e ficou bem bonito, e o outro, irmão, começou a crescer, atrofiou todinho, ficou todo raquítico, recebendo mesma terra, mesma água, mesma intensidade de luz, só que aqui, bem disse o nosso sábio Salomão: a vida e a morte, as bênçãos e as maldições estão sob o poder da língua. Você é abençoado, irmão. Você é abençoada, irmã.
você é abençoado. Você pode falar alguma coisa boa para alguém aí? Você é eleito, você é filho de Deus, você é perfeito pelo sangue de Jesus Cristo. Você não vai ficar aqui para o Armagedon, para a tribulação, não. Deus vai te dar graça para superar, para vencer o mundo, para vencer o pecado. Você vai conseguir obter fé de arrebatamento. Eu sei que a realidade diz que não está fácil para você, mas em Deus eu quero dizer que você é abençoado, é perfeito, é mais do que vencedor, é a esposa de Jesus Cristo. Tua família é abençoada, teu lar é abençoado, teu casamento é abençoado, teus filhos são abençoados, tuas finanças são abençoadas. Abençoa, abençoa, fale boas coisas. Que marido sábio fechou os olhos para a deformidade, para ver sua companheira bem. Irmão, sabe, eu não sei se eu vou conseguir expressar certo. E não sei se você vai me entender. Mas, irmão Elbert, quantos anos você tem? 43, né? Você é de que mês? Maio, você fez 43. Ah, tá. Então, eu sou um ano, junho, julho, agosto, 1 ano e 4 meses mais velho que você. Você já viu homens de 43 anos? Gente, desculpa, viu? Mas você já viu homens de 43 anos de idade, bonito como nós, irmão? Você já viu como que a presença de Deus nos mantém? Não dá tempo de cuidar do físico, não dá tempo de praticar atividade física, irmão. Mas Deus é tão maravilhoso, irmão. Gordinha a gente fica bonito, magrinha a gente fica bonito, de todo jeito. O que eu quero dizer com isso? Repara para você ver uma mulher, na idade de uma irmã dessas aqui da igreja, lá no mundo, na mão do diabo. Irmão, o diabo machuca, judia, e você às vezes fica complexada, sabe? Porque você está usando uma saia, ou não corta o cabelo, ou não é repleta de vaidades, fica meio cismada. Não precisa de ficar cismada não, com todo respeito, você está melhor do que elas. Elas estão na balada, estão cheirando, estão fumando, estão bebendo, estão na noitada. Você está sendo preservada e guardada. Servir a Deus é tão bom, irmão. Até disso Deus cuida. Crente não tem que ser feio, não. Crente não tem que ser descuidado, não. Porque a beleza do Senhor nos dá alegria de espírito. E a Bíblia diz que o espírito alegre formoseia o rosto. Isso conserva a tua saúde, conserva a nossa saúde. Agora, se você entrar num relacionamento tribuloso, ai meu Deus, quanto sofrimento, quanto problema que às vezes isso acaba trazendo na vida. Por isso, jovens, não olhe apenas para essas virtudes naturais, olhe para as coisas espirituais. Porque aqui, ó, imagina, trabalhador, trabalhadora, bonitinho, bonitinha, inteligente, inteligente. Imagina, mas aqui, ai de nós. Eu vou falar de maneira generalizada. Se nós casássemos, quem já está casado, e se casarem, quem ainda vai se casar, com filhos da ira. Porque a Bíblia diz que existe os filhos da ira. Não tem coisa pior do que um marido irado sem Deus. Um marido irado com Deus não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Ele se resguarda. Quando ele erra, ele corrige. Ele pede perdão. Ele dosa. Uma filha de Deus irada não deixa a ira se pôr sobre a sua cabeça.
Ela se idosa, se ela feri-lo, custa-lhe peso de consciência, lágrimas, dores, angústias. Mas ai de vós, quando casam com filhos da ira, porque filhos da ira são indomáveis, são inconversos, são vasos que quebram e não tem como reaproveitar. Por isso que eu estou dizendo, não é só virtudes naturais, porque filhos da ira podem ter virtudes naturais. E são astutos. O irmão Branham disse: a semente de Caim foi uma semente astuta e polida. Enquanto Abel estava lavrando a terra e cuidando de ovelha, Caim estava inventando pólvora, flecha, instrumentos, tudo que havia de mais tecnológico naquele mundo. A semente cainita até sobressaía melhor, aparentemente, do que a semente do justo na terra. Por isso não são apenas virtudes naturais. Tem que procurar as virtudes sagradas, que só Deus pode gerá-las. Tem coisa que pai gera, mãe gera, herança gera, estudo gera, mas a natureza humana não gera. Tem coisa que só novo nascimento, batismo do Espírito Santo, experiência com Deus pode gerar. Irmão, por Deus, se uma pessoa está me ouvindo pregar esses dias, sem querer ser prepotente, irmão Eudes, se alguém está ouvindo isso que eu estou pregando e se meter em casar com jugo desigual nesse mundo lá fora, você não tem juízo na cabeça. Os teus tímpanos foram estourados para não ouvir o toque da trombeta. A trombeta está soando aqui nessa noite. A trombeta não está dando sonido incerto. O sonido da trombeta nessa hora é um sonido libertador, protetor, guardador. Por isto, a Bíblia diz que existem filhos da ira. Senhor, não me dá uma esposa iracunda. Ela tira da graça. Senhor, não me dá um marido iracundo. Ele tira da presença. Se lembra dessas expressões? Filho das trevas, na Bíblia. Filhos da ira. 1 João 3,10 fala sobre os filhos de Caim. Meu Deus! Imagina um filho de Deus casado com uma cainita. Ou vice-versa. Por que eu estou dizendo casado com cainita? Porque aqui, cainita não se converte. Pastor, o senhor está inventando isso? Não. Só não temos tempo de ficar lendo muito. Foi Paulo que disse: se alguma mulher tendo marido descrente, e esse consente em habitar com ela, não deixe, porque a mulher santificada santifica o descrente. E se algum marido tem mulher descrente, mesma coisa. Só que ele disse assim, mas a irmã não está o quê? Sujeita a esse jugo desigual. Ele disse: porque donde sabes, ó mulher, se este homem se converterá? A maior autoridade espiritual depois do Calvário, o apóstolo São Paulo, que todos os outros mensageiros tiveram que vir edificando sobre o fundamento que ele estabeleceu. Ele foi o modelo para as eras da igreja. Paulo disse: como você tem bola de cristal para dizer que ele vai se converter? Para dizer, Paulo diz, de onde sabe se ele se salvará? Quer dizer que é fato. Tem cônjuges que nunca se converterão, nunca se salvarão. E Paulo disse: contando que seja para ficar sozinha no Senhor, você não é obrigado a viver com ele, contando que seja para ficar sozinha no Senhor.
Por quê? Porque existe os filhos de Caim, existe os filhos das trevas. Existe o joio. Já pensou um marido trigo com uma esposa joio? Híbridos. Eu não quero entrar em filhos, tá? Para não pôr dificuldade de ninguém. Mas imagina marido trigo, esposa joio. Ou esposa trigo e marido joio. O que sucederia, gente? Imagina marido treva, esposa luz. Se você se casa com cainita, com trevas, com joio, irmão, você se casa com uma pessoa que é cheia de trevas. Aqui, falou em sexo, trevas. Falou em dinheiro, trevas. Falou em entretenimento, descontração, passeio, família, trevas. Falou em aproximação familiar, trevas. Daqui a pouco é cunhado com cunhada, irmão com prima, e aquele inferno dentro daquela casa. Trevas, trevas, não tem pudor dentro daquela casa. Toda festa termina em problema moral. Já pensou? Como pessoas que tiveram a infelicidade de faltar-lhe essa visão, ou estavam lá no mundo e se enredaram tanto. Não quer dizer que todo caso é assim, viu? Há casos e casos, muitos encontram graça aos olhos de Deus. Mas, irmãos, quantas vezes isso resvala em tantos lugares. Marido joio, esposa trigo, marido trevas, esposa luz. Olha, pastor, mas nós estamos dentro da igreja. E quem te disse que o cainita, que o trevas, que os filhos da ira e da desobediência estão todos no mundo? Caim era um religioso. Judas era um religioso. Sim. Coré, Datã e Abirão eram religiosos. Lúcifer era religioso. Essas pessoas todas faziam parte da congregação. Por isso, nem dentro da igreja você está seguro. Você está seguro aqui. Se você colocar sua vida aqui na palavra. Porque não é apenas pelo fato de estar na igreja. Não. Há péssimos casamentos que aconteceram dentro da igreja e tudo foi feito direitinho. E são ridículos. São o exemplo de como não se deve conviver um casal, gerar uma família. Porque não são só virtudes naturais, requer-se muito mais. Então uma pessoa pode ser religiosa. Lembra de Jesus lá em João 18? Gente, olha os fariseus, que coisa mais perfeita. E Jesus disse o quê? Vosso pai é o diabo, e ele foi homicida desde o princípio. Foi o que Jesus disse. Homicida desde o princípio. Você olha lá em Mateus 10, lá está Judas, indo anunciar o evangelho. Lá estavam os 70 que se desviaram e deixaram Jesus, junto com o grupo que Jesus mandou ir anunciar o evangelho. Não é só estar na igreja. Então, irmãos, eu estou aconselhando, ensinando. Não me tenham por mal, mas eu estou falando isso com vocês, para vocês que ainda não erraram, faça de tudo para não errar. Pastor, mas eu acho que eu errei. Prostre-se diante de Deus e deixa Deus cuidar disso daqui para frente.
Vou te falar o que Paulo disse: não mexe em nada, não muda nada, fica do jeitinho que você está e viva a melhor vida cristã que você puder, porque tem coisa que enquanto mais você mexer, pior vai ficar. Então fica quieto e conta com o quê? Com o favor dele, com a graça dele. Mas esses conselhos são para não errar. Mas eu errei na minha vida. Peça graça a Deus nessa hora. Senhor, eu errei, mas me ajuda a honrar minha palavra. Me ajuda a estar limpo diante do Senhor. Me ajuda a vigiar. Me ajuda a mudar a minha natureza. Porque aqui, Caim não muda, mas os filhos de Deus mudam. E alguém aqui nessa noite crê que você já está em processos de mudança? Será que desses últimos 5 anos para cá, que a gente tem estado caminhando e conversando sobre as coisas de Deus e a mensagem, será que alguém aqui já viu algum enlevo, algum progresso, alguma melhoria na visão, na mente, no espírito, na vida, no lar? Oh Deus, vamos dizer como aquela mulher: não sou o que eu devo ser, o que a palavra tem me dito para ser, não sou o que eu quero ser, mas eu posso te dar muita glória nessa noite, porque eu já não sou mais aquele inferno que eu era. Minha vida está crescendo, meu testemunho está melhorando, a minha visão está se abrindo. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos vigilantes. Cuidado com Caim. Caim não muda. Cuidado com Caim, lembra? Caim não muda, irmão Elbert. Deus falou com Caim: Caim, cadê o teu irmão? Senhor, eu matei porque tive inveja dele, porque o fogo desceu no altar dele e não desceu no meu. Ele prosperou, mas eu não prosperei. Deus iria dizer: Caim, vem cá, eu vou te ajudar. Eu gosto daquele que não esconde, eu gosto daquele que confessa, eu gosto daquele que se humilha. Mas quando ele disse: não sei do meu irmão, você sabe, você que o matou, você que o enterrou, você que o caluniou, você que foi maledicente, você sabe, cadê ele? Sim. Onde está Caim? Onde está Abel, teu irmão? Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Tem nada a ver com a vida do meu irmão, não. Caim, o sangue do teu irmão está gritando. Caim, porque matastes o teu irmão? Caim, se tu fizeres certo, também não haveria aceitação para ti. Por que você perdeu a oportunidade que eu te dei, a porta que eu te abri? Por que você deixou ela passar? Caim não muda. Caim não muda. Mentiras, adultérios, inveja. Pega isso. Estou falando de casamento, tá? Natureza violenta, enganos. DNA de Caim não. DNA de Caim não muda. Mas você tem o DNA de Deus. Por isso nós estamos mudando. Louvado seja Deus. Casamento, irmão, não deve ser assumido sem muita oração e direção de Deus. Quem tem graça de entrar em um matrimônio abençoado, encontra uma riqueza incalculável. Tem espinho? Tem. Mas é uma riqueza incalculável, né? E realmente, para ser perfeito, tem que ter alguns espinhos, porque nós somos tão fáceis de nos jactanciar e nos ensoberbecer. Não foi Paulo que disse isso? Para que eu não me ensoberbecesse
devido às divinas revelações, para que as divinas bênçãos, para que as grandiosas revelações, para que as coisas inefáveis que Deus me tem mostrado, que Deus me tem falado, que Deus me tem concedido, para que isso não me prejudicasse, fazendo-me pensar de mim mais do que realmente eu sou, fazendo-me achar, como eles dizem aí, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, para que eu não me envaidecesse, não me ensoberbecesse. Deus resolveu me guardar com um espinho. Ele resolveu me guardar com um espinho. Há espinhos que nos guardam. Sabe por quê? Porque não nos deixa sair do pé da cruz, irmão. Senhor, eu sou dependente de Ti. Guarda essa mulher, Pai. Guarda esse marido, Senhor. Guarda esses filhos, Pai. Eu dependo da Tua graça. Sem Ti eu não posso nada. Eu não sou bom, mas eu sei que Tu podes. Paulo disse: fui guardado por um espinho, porque a soberba precede a ruína. Foi Salomão que disse: antes da ruína vem a soberba. Deus, não querendo a ruína de Paulo, deu a ele um espinho no ministério. Deus não querendo a ruína do seu casamento, Ele vai te dar um espinho. Alguma coisinha que te faça aprender a perdoar, que te faça aprender a se humilhar, que te faça aprender a ceder, que nos faça aprender a orar, que nos dê razão, que nos dê mais motivos para amarrarmos a nossa vida aos pés da cruz, porque longe da cruz estamos derrotados, falidos, fracassados. Então Deus deixa um espinho, irmãos, nas nossas vidas muitas vezes, para nos incomodar, para nos prostrar diante de Deus. Por isso, faça de tudo para você não errar o alvo. Me perdoe às vezes essas expressões fortes que a gente usa, mas não entre num casamento de qualquer jeito. Pastor, já entrei, estou casado há 25 anos, estou casado há 15 anos, eu era muito desestruturado, eu herdei muitas marcas e feridas devido à minha despreparo, a minha falta de preparo. Tá? Às vezes as pessoas entram num relacionamento. Eu disse uma vez para um amigo, assim, você não é gente não. E eu falei olhando nos olhos dele de maneira bem fria, eu falei: você não é gente não. Eu sou o que então? Eu falei: tudo menos gente. Gente não faz isso, gente não age desse jeito. Você não é gente ainda não. Para você construir uma família, primeiro tem que ser o quê? Cavalo não constitui família, reproduz, reprocria. Pássaros, chega um pouquinho, vai tudo embora. Galinha, frango, chega um pouquinho, vai tudo, some tudo. Não há vínculos. Sabe por que eu estou dizendo que não há vínculo? Por favor, suportem, hein? O galo cruza com a galinha, nasce uma franguinha, nasce um pintinho que vira uma franguinha, e depois este mesmo galo está cruzando com a franguinha. Aqui, na lógica, seria o quê? Filha dele. Não há vínculo familiar. Quando pessoas que são animais apenas e não são gente, constituem família, é daí para lá. Não é gente. Se matam, não é gente. Se esquartejam, não é gente. Gente é humano. Gente tem coração. Gente tem pudor. Gente é sensível. É isso que eu quero dizer.
gente tem noção de valores. Não é gente. Vocês arrumaram um pastor chato, viu, irmãos? É muito chato. Mas que quero ser melhor e gostaria de ver o povo cada dia melhor. Tem maneiras que pais, lembra dos antigos? Eu lembro algumas coisas. Tem maneira que pais batem em filhos, que eu tenho que dizer assim para eles: você não é gente não, você não está agindo como gente não. Gente não bate em filho assim não. Gente não fala com cônjuge assim não. Gente não fala nesse timbre de voz não. Gente que tem consciência de Deus, de princípios. Gente, principalmente gente que tem Deus, sabe? Lembra que o irmão Brana disse para George Smith e Rebeca, quando se pediram para casar: George, quando você recebeu o Espírito Santo, case-se mais Rebeca. No dia que ele recebeu o Espírito Santo, o irmão Brana ligou para ele e falou: George, você acaba de receber o Espírito Santo, você está liberado para casar, porque o Espírito Santo faz o homem animal, irracional, perverso, incontinente. Ei, um homem que recebe o Espírito Santo vira uma gente, um homem diferente. Por isso que o irmão Brana disse: um homem cristão é um cavalheiro, não é um trotão. Não é um estúpido, ignorante, que mutila toda a família. Ou então irmão, ou Deus muda a vida, ou isso que pregamos é falso evangelho. O evangelho tem que ter poder para impactar, para transformar vidas. Deus tem que mudar essa palavra. Não é seu idiota, é meu bem. Não é sua ignorante, é minha querida. Deus tem que mudar essa casa. Não é seu imbecil. Ei, aonde habitou o pecado, a graça tem que superabundar. Deus é Deus ou não é Deus? Esse Deus é vivo, gente. Para que foi dado o Espírito Santo, irmão Hélito? Para impactar. Mas hoje, irmãos, mudou o sentido de igreja. Nós viemos à igreja atrás de uma bênção. É claro, irmão. Sim, toda vez que você for na igreja, só de você já ir, já é abençoado. Mas hoje o conceito nosso de culto, sabe o que é? Bênçãos, felicidades. Tá, e o evangelho da dor? E o evangelho da angústia? E a tristeza que Paulo disse, segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, para mudança e transformação. Irmão, não me adianta vir na igreja e ficar feliz e sair emocionado com o ar ali de que fui abençoado, e minha vida continua um caco perante a sociedade. Eu quero um evangelho que mova as minhas entranhas, que transforma a minha vida. Meu evangelho tem que me melhorar como marido, esposa, como filhos, como cidadão. Nós precisamos de uma palavra que transforma. Shows tem muito. Deve estar acontecendo um agora na Getsemane, na Lagoinha, em muitos outros lugares. Está havendo muitos shows, mas nós precisamos de algo melhor e maior do que show. Nós queremos a vida de Deus, o caráter de Deus, o batismo do Espírito Santo. Ah, Deus. Vire, gente. Um dia eu disse para um amigo nosso assim, o Hélito, muitos anos atrás, engraçado, a gente não esquece, né? O Gilney. Falei com ele assim: você não consegue ser crente? Seja pelo menos ser humano normal. Ser humano normal não enfia a cara na cachaça todo dia, não. Ser humano normal sai de manhã para trabalhar, almoça meio-dia.
Quando é de noite, volta para casa, toma um banhozinho, encontra a família, descansa. O ser humano normal, que não tem nada de Deus, normal, e não bebe todo dia. E não mete a cara nas drogas e gasta todo o dinheiro do pão com droga. Isso não é nem um ser humano normal. Estou falando do normal. Existem muitos seres querendo constituir família, casar, mas não são gente ainda. Aí vai haver violência doméstica, feminicídio, tortura psicológica, porque ainda não é gente. Virar gente. Para quê, pastor? Para não fazer a vida dos outros um inferno. Se você casar com uma mulher que não é gente, sua vida vai virar um inferno. Com um homem que ainda não é gente, e especialmente gente de Deus, sua vida vira um inferno. Por quê? Porque quem não é gente, Gênesis 6, não tem decência. Lembra dos gigantes? Valentes, mas a Bíblia diz que eles eram profanos. Tinha uma fome sexual, a era de Sodoma na terra. Uma fome insaciável, uma sede insaciável. Não tem decência, não tem isso aqui, ó, coração, para saber que do outro lado da cama tem uma mulher, que lá no trabalho tem um homem, que estão ali dois seres humanos que sentem dores, que tem um ser humano ali. Eu acho que não existe um ser humano na terra, pode ser que eu esteja errado, algum dia minha ideia caia por terra, mas eu acho que não existe ninguém à prova de humilhações. Será que existe? A prova de humilhações? Não existe, não. Você pode ser bem resiliente, você pode administrar, mas a humilhação provoca uma reação. Ainda que essa pessoa tenha domínio próprio e não exploda, e não ponha para fora, e não revide, mas ela causou uma reação. E a reação sempre é maléfica. Sempre é maléfica. E às vezes, a pessoa ignora que tem um ser do outro lado que não é a prova de humilhação. Tem alguém ali na cozinha que não é a prova de humilhação. Como aquele homem, eu vi com os meus olhos, há uns 15 anos atrás, lá no Ceasa, a mulher chegando com um prato de comida para o marido, assim, ó, Elbert. Uma empresa que a gente trabalhava na cozinha na hora do almoço, na frente de 20 funcionários. A mulher veio dar um prato de comida para o marido, ele pôs 2 colheres de comida na boca e fez assim com o prato, ó. A mulher desceu lágrimas grossas nos olhos, ficou calada e saiu da cozinha. Não deu outra. As consequências vêm, se não vêm de um jeito, vêm de outro. Mas sempre vem. As portas na cara, os pratos no chão, as palavras mal proferidas. Por isso que é bom arrepender, chorar, retratar. Refazer votos. Lembrei de um homem que o irmão Brana disse assim: eu não entendi. Eu cheguei em uma igreja, sentei no último banco, ela estava com a porta só encostada e ela estava vazia, não tinha ninguém. Aí tinha um casal em pé no altar. E esse casal, o homem virava para a mulher e falava assim: você me aceita como seu legítimo, único esposo, não sei o quê, com a cabeça branquinha? Ela: sim, querido. E ela ia e falava a mesma coisa, os dois no altar.
E eles fazendo votos ali e tal, depois se ajoelharam como se um ministro estivesse abençoando-os. Aí depois eles saíram do casamento. Aí Mombrana disse que falou assim: escuta, vocês estão se casando? O velhinho disse: sim, tem quase 50 anos, que todo ano a gente vem aqui para casar de novo. Aí ele falou: mas eu não vi o ministro. Ele disse: não foi o ministro que nos casou, foi Deus que nos casou. Então há 50 anos a gente vem no mesmo lugar aonde Deus nos casou e renovamos os nossos votos. E ele falou assim: saímos daqui como se aquele fosse o primeiro dia do nosso casamento. Eu achei aquilo bonito. Reconhecimentos, renovações de votos. Por isso, olhe mais coisas. É gente, viu? Quando vocês encantarem com a mocinha, é gente. É livre do velho homem. Ela é gente? Ou ela é a estranha que Salomão disse? Virar gente é não ser uma coisa no namoro e depois outra no casamento. Uma coisa no namoro e depois que casa é um monstro. Infiel, sem palavra, violento, insensível. Depois que casa, aquela mulher diz assim: uai, mas eu não te conhecia. Você não era assim. Ai, mulher, eu não conhecia essa versão sua, não. Foi esse homem, não foi essa mulher que eu casei aquele dia. Não foi esse que eu namorei. No encanto, no namoro, princesa. Depois, burra, ignorante, gorda, não sei o quê, inútil. No namoro, princesa. Depois vira bruxa, né? No namoro, príncipe. Depois vira o quê? Sapo. Lembra do conto do sapo? Beijou o sapo virou príncipe, não foi assim? Está namorando, é príncipe. Beija o príncipe. Acaba virando sapo depois, né? Acabou as flores, acabou os cartões, acabou as cestas, acabou tudo. Não, irmãos. Os cristãos devem agir diferente. E se nós vivermos isto aqui que nós estamos pregando nessa noite, Deus será honrado dentro da nossa casa. Você pode virar pirueta aqui dentro da igreja, fazer deixar fogo do céu. Se essa vida não te acompanhar, tudo que você faz é só um teatro. Você é um bom ator. Eu quero mais. Eu quero uma vida que me acompanhe. Preciso disso. Não somos bons em tudo, não somos perfeitos, né, em tudo, mas estamos aqui, alinhando a nossa vida. Por isso, alinhe as coisas. Casamento e Deus, alinhe sua casa. Não tem como ser um bom cristão se você está tocando as coisas de maneira desordenada. Que você puder colocar no lugar, coloque no lugar. Honre sua palavra, porque se você não honrar sua palavra, você não é nada. Um homem que quebra a sua palavra, quebrou algo mais do que a palavra. Quebrou sua integridade, rompeu o seu caráter, mostrou a sua falta de personalidade. Por isso que a nossa palavra, ela é tal como nossa essência. Deus é a sua palavra. Você também é a sua palavra. Por isso que quando nós não damos conta de honrar a nossa palavra, a gente procura rever, acertar as coisas, justificar, nunca fugir de nenhum tipo de situação. Porque nós queremos honrar a nossa palavra. Amém?
Então, assim nós terminamos essa palavra, essa meditação nessa noite. Honre sua palavra, honre seus votos, seja bonança, seja escassez, seja tristeza, seja alegrias. Honre sua família, seus filhos, seus cônjuges. Honre a Deus acima de todas as coisas, porque Ele vem sempre em primeiro lugar, né? E eu creio que Deus, quando a gente falhar, mas falhar com essa mentalidade aqui, Ele nos compreenderá. Você terá Deus amigo, não Deus inimigo. Quando você falhar com essa mentalidade, você terá Deus ajudador, não Deus teu opositor. Coisa dura é ter Deus como nosso opositor. É terrível. Então sejamos isso, sinceros e autênticos diante de Deus. E oremos, né? Senhor, reconstrua aquilo que quebrou, porque Deus pode reconstruir. Personalidades, experiências, sentimento, reconstrua. Porque eu creio que Deus é riquíssimo em misericórdia. Que as misericórdias do Senhor Deus sejam sobre a tua vida, é a minha oração. Para que o que foi quebrado possa ser reconstruído e refeito. Para aquele que ainda nem construiu, que a graça dele seja sobre a sua vida, para que você faça uma boa e sólida construção sobre a palavra. Mas tenha sempre isso no seu coração: meu Deus é riquíssimo em misericórdia. E Ele tem o prazer de te dar uma segunda chance. Eu acho que mais do que uma segunda, pode ser que não haja. Mas Ele dá uma segunda chance para a gente recomeçar.